Realmente. É o seguinte, vamos dar aqui continuidade aí, galera de Riacho das Almas. Como é que tá lá? Chovendo? O prefeito levou chuva pra lá, pra Riacho das Almas? Graças a Deus. Senhores, vamos lá. Dando continuidade aqui ao nosso assunto referente a direito administrativo. É bem verdade que na aula passada a gente discutiu diversos temas importantes acerca do direito administrativo. A gente pontuou questões que dizem respeito, sobretudo, a questões introdutórias ao estudo do direito administrativo. De repente você possa imaginar, pô, Augusto, daquela aula lá da semana passada a gente consegue extrair muito pouco para o meu concurso público. Engana-se muito quem acha isso. Acabei de ver aqui uma questão do concurso da PRF, o Leandro me mostrou, demandando sobre uma pergunta de qual seria uma eventual natureza jurídica de um órgão público. A questão dizia que o órgão público, ele possui ou ele é fruto de descentralização administrativa. Certo isso aí, galera? Órgão público nasce por meio de descentralização, é isso mesmo? O órgão público nasce por meio de quê? E como é o bizu que a gente aprendeu para descobrir se é descom ou descentralização? O de quê? De órgão. Tá? Então, se eu falei de órgão, eu estou falando de desconcentração administrativa, que faz com que haja o surgimento de novos órgãos públicos que vão integrar a estrutura da administração pública em sentido o quê? Direto. Beleza? Então, a Polícia Militar do Estado de Alagoas, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, a Polícia Militar de Pernambuco, etc., constituem órgãos ou entidades administrativas. Órgãos públicos. E se é órgão, nasce por meio de desconcentração administrativa, conforme discutimos isso. É exaustão, na verdade, né? Na aula passada. E aí a gente estudou a ideia de administração pública direta, fizemos os apontamentos necessários, a gente visualizou que existe uma tal de uma descentralização administrativa, que faz com que surja a administração pública indireta. Essa administração pública indireta é composta por o quê? Por autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. E aí a gente começou a estudar a administração pública indireta em sentido específico, discutindo as importantes classificações de cada uma delas, das autarquias, das fundações, das EP e das SEM, tá? E aí a gente parava no meio da discussão no que diz respeito às autarquias, beleza? Pode até passar aí pra gente achar, quem lembrar aí, por gentileza, nos diga qual foi o slide que a gente parou. Eu tenho a impressão que nós paramos no slide que diz respeito à responsabilidade civil, tá? Se eu não me engano, a gente parou no slide aí que diz respeito a... Não, volta. Voltando. Aí. Não foi aqui, galera? Acho que foi aqui mesmo. Responsabilidade civil das autarquias. Galera, me tira uma dúvida aí. A responsabilidade civil da autarquia, ela se dá de forma objetiva ou de forma subjetiva? Objetiva ou subjetiva a responsabilidade civil das autarquias? E o que é que muda? Se a responsabilidade civil ela é objetiva ou subjetiva? Ou não muda nada? Quem é que pode me dizer qual a principal mudança, alteração que existe entre algo que possui responsabilidade civil objetiva e algo que possui responsabilidade civil subjetiva? O que muda? Galera, bizu, e aqui eu preciso que vocês estejam ligados nisso, tá? Cai demais, é um dos temas mais importantes da sua prova, sem nenhuma dúvida. Responsabilidade civil, que vai ser discutida dentro de todos os assuntos daqui pra frente. Quando eu estiver dando aula de responsabilidade, aliás, de serviço público, vou falar de responsabilidade civil. Vocês querem um exemplo? Já ouviram falar de uma empresa chamada Coletivo? Sim ou não? A Coletivo ela é uma empresa estatal, ela é uma autarquia ou ela é uma fundação pública? Nenhuma das três opções. Ela faz parte do quê? Do mercado. Surge por meio da descentralização para particular. Quem lembra disso? Onde eu vou contratar uma empresa integrante do segundo setor, que é o mercado, para prestar um serviço público. A gente discutia sobre isso na aula passada, ao passo que alguns serviços não vale a pena serem desempenhados pelo Estado, galera. Por exemplo, se eu quero construir um hospital, é mais válido que eu faça um concurso para a contratação de pedreiro? Ou é melhor que eu contrate logo uma empresa especializada em construção civil? Empresa, galera. Se eu quero
desempenhar ou prestar um serviço público de transporte público, é melhor que eu faça um concurso para motorista e compre uma frota de ônibus, ou é melhor contratar alguma empresa que faça isso? Contratar alguma empresa, tá? Então a coletiva, ela não integra o Estado, mas ela presta serviço o quê? Público. Ela está ali representando o município de Caruaru, repito, isso quando ela estiver ali, através dos seus agentes, nessa condição. Onde é que eu encontro essa previsão? Está artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Beleza? As empresas privadas, as pessoas jurídicas de direito privado ou de direito público, tá? Quando prestarem efetivamente serviço público, e os seus agentes estiverem nessa condição de prestação de serviço público, tá? A responsabilidade civil é de forma objetiva. Ou seja, o que significa que a responsabilidade ela é objetiva? É que o agente responde independentemente do apontamento de dolo ou de quê, senhores? De culpa. Augusto, peraí, conceitua para mim responsabilidade civil objetiva. É a forma ou a responsabilidade em que o agente responde independentemente, aliás, a pessoa jurídica responde independentemente de que se comprove dolo ou que se comprove culpa. Na responsabilidade civil objetiva, eu não preciso comprovar que houve dolo ou culpa por parte ali, ó, da administração. Eu não preciso comprovar que houve dolo ou culpa por parte ali, ó, da pessoa jurídica. Basta apenas que eu comprove que entre a conduta e o resultado, há um quê, galera? Vocês estão estudando penal. Um nexo de causalidade. Concorda comigo? Concordam comigo? O que é um nexo de causalidade? É um liame subjetivo que liga uma coisa a outra. Então, da minha conduta ao resultado, há um nexo de ligação. Traz para o penal para ficar mais fácil de entender? Se tu dá 10 disparos de arma de fogo, soprando, saindo fumaça da boca, eu tô na Inglaterra. Olha a impressão minha. Não usei nada de originalista antes de vir pra cá. Ar-condicionado? Beleza. Ó, o camarada, ele chega lá e... Fala falando de quê? Responsabilidade civil, boa, beleza. Eu fiquei, achei algo estranho, bicho. Um negócio aqui só fumaça, tudo que eu tô do lado. Né? Beleza, se liga aí. Camarada dá 10 disparos de arma de fogo contra o seu desafeto. Qual foi a conduta do cara? Atirar. E ele atirou 10 vezes. Concorda comigo? O cara morreu. Qual foi o resultado? Não, o resultado foi o resultado morte. O cara morreu. Concorda comigo? Conduta, atirar. Resultado, morte. Repito, conduta, atirar. Resultado, morte. Pergunto para a gente saber se vai ter responsabilidade aqui. Da minha conduta de atirar para o meu resultado morte, há alguma coisa que liga, sim ou não? Claro, o cara morreu porque eu... Entendeu? Isso é responsabilidade penal. Isso é responsabilidade penal, lógico, falando de moto, falando de tiro. No civil vai ser igual. Aqui no direito administrativo vai ser idêntico. Bora entender? Imagina que vem aqui o ônibus da Coletivo, na linha Salgado, indo pro Salgado, beleza? E o motorista da Coletivo, que ia pro Salgado, na altura ali do João Pizza, tá? Ele atravessa um sinal no amarelo, Leandro. Atropela e mata uma senhora de 89 anos. Beleza? Quem entendeu? Levanta a mão aí, quem entendeu? Tinha um sinal amarelo, o motorista fez o quê? Passou. E o que aconteceu? Morreu uma senhora de 89 anos atropelada. Vocês entenderam, sim ou não, senhores? Deixa eu perguntar. Qual foi o resultado? Morte. O resultado foi a morte da senhora de 89 anos. Por que ela morreu? Qual foi a causa? A conduta. Qual foi a conduta de quem? Do motorista de onde? Da Coletivo. Eu vou perguntar de novo. E agora eu quero que vocês entendam. A conduta do motorista foi passar por cima da senhora. Foi atropelar a senhora. E o resultado desse atropelamento, qual foi? A morte. Pergunto, anexo de causalidade, ela morreu por conta dessa conduta, sim ou não? Então deixa eu perguntar aos senhores, atenção para isso.
Quem responde por essa eventual indenização para a família? Quem paga é o motorista ou é a coletivo? Coletivo, galera. Ei, atenção, aqui é o pulo do gato. Quem paga é o motorista ou a coletivo? Senhores, atenção. Nem o motorista e nem quem? Quem é que vai pagar então? A responsabilidade aqui poderá ser, ó, solidária entre os dois. Entre a prefeitura de quem? De Caruaru e a empresa privada. Mas o que é importante deixar muito claro aqui, porque a gente acaba com esse tópico aqui agora, ó, é que aqui eu não preciso saber se o motorista agiu com dolo ou se o motorista agiu com culpa. Independentemente dele ter agido com dolo ou com culpa, a coletivo vai ter que arcar com as consequências. Se isolada ou em responsabilidade com a prefeitura, eu não quero saber. Eu quero saber que quem vai pagar é a empresa. Beleza? A empresa vai ter que indenizar essa família aqui. Vocês estão entendendo como é? Não é o motorista, será a empresa. Se vai ser ela só ou com a prefeitura, discussão para mais à frente. Na responsabilidade civil, vamos ver isso. A resposta a isso está no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Mas nesse momento eu quero saber de responsabilidade civil objetiva. Eu não preciso comprovar que o motorista queria matar ela. Não preciso. E eu não preciso comprovar que o motorista agiu com culpa, negligência, imprudência ou imperícia. Eu só preciso provar que entre a conduta dele passar por cima dela e a morte dela, teve o quê, galera? Nessa casa. Se eu provar que teve conduta, resultado nessa causalidade, responsabilidade civil está formada de ordem o quê, galera? Objetiva. Manda. Hã? Ainda que o sinal esteja verde. Tá? Agora vamos lá. Você fez uma pergunta boa. Augusto, e que lei do cão é essa, bicho? Que o cara responde por tudo, é? Agora é? Aí a gente estuda as situações que excluem o quê? Nexo casal. São 3. A gente pode falar de uma culpa, né? Mas eu não preciso nem analisar isso a priori. Porque a responsabilidade é o quê? Objetiva. Porém, vamos lá. Se essa senhora, ela viu o ônibus descendo ali, na altura do Diocesano, vai passar pelo João Pizzi e tal. E ela vendo esse ônibus, se jogou embaixo do ônibus, galera. E aí? Qual foi a conduta? Passar por cima da senhora. Qual foi o resultado? Morte dela. Tem nexo de causalidade? Tem não. Culpa exclusiva da vítima. Aí aqui exclui o nexo de causalidade. Não tem responsabilidade nem do motorista, nem da empresa, nem de prefeitura, nem de... A culpa foi exclusivamente de quem? Ela praticou suicídio, ela se jogou na frente do ônibus que ela tinha a intenção de morrer. Beleza? Tá? Deixa eu perguntar a vocês. Como é que responde uma autarquia? De forma objetiva ou de forma subjetiva? As autarquias, elas respondem de forma objetiva ou subjetiva? Se ela responde de forma objetiva, caso a Destra de Caruaru cause um mal injusto contra você, por exemplo, uma viatura da Destra bateu no seu carro. Você não precisa provar que houve dolo e nem muito menos culpa, porque a responsabilidade da Destra, por ser um quê? Autarquia é o quê, galera? Independe do apontamento de dolo. Não preciso comprovar a culpa. A responsabilidade ela é objetiva. Beleza? Se ela fosse subjetiva, aí não. Aí eu só poderia responsabilizar a Destra se eu comprovasse que a Destra agiu com dolo ou que a Destra agiu com culpa. E aí, como eu não posso negligenciar o estudo dos senhores, porque eu não sei onde é que vocês já estão no direito penal, eu preciso conceituar para vocês o que é que vem a ser dolo e o que é que vem a ser culpa. Beleza? Porque de repente alguém nunca tenha estudado direito penal, isso são conceitos do direito penal, que o direito administrativo traz para si. Se tu abrir o artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal, está escrito lá dolo e culpa. E aí, consequentemente, a gente estuda isso no direito administrativo, em que pese isso serem conceitos do direito, mais usados, aliás, no direito penal. Galera, dolo é quando eu tenho intenção.
Concorda comigo? Dolo é quando eu tenho vontade, e olha lá, vontade consciente. Sabe? Importante deixar claro para vocês que o dolo ele é vontade consciente. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. O ato reflexo representa vontade consciente? Alguns não estão entendendo. Te explico. Imagina que tu tá lá no Monte Bom Jesus em Caruaru, tirando uma foto lá com a tua namorada padrão Titanic. Tá ligado aquela foto padrão Titanic? Como é a foto padrão Titanic? Abre lá, né, os braços e tal, aquele negócio bem brega e tal. Aí, sei lá, padrão Titanic. Aí tá lá, tu e a Mary Jane. Mary Jane não é Titanic. Mary Jane é de onde? Do Maranhão, beleza. Tá lá e quem então? Como é o nome da mulher do Titanic? Rose. Tá lá tu e Rose. Mary Jane. Tá lá tu e Rose, beleza? Lá e tua Rose. Aí, por algum acaso do destino, por algum acaso do destino, você e... Mary Jane era melhor, porque no meu exemplo ia ter alguém, o maré que salvasse ela. Mas tá você e lá, Rose. No Nordeste é Rose, né? É Rose, não. Tá? Então tá tu e Rose, lá no Monte Bom Jesus, e uma porra de um sapo, perto de tu. Aí tu dá um grito e gira pra ver o sapo. E ó, joga tua querida Rose, de modo que ela cai no cemitério do São Roque, lá embaixo. Já caiu? Não ria não, quem for rir, ria com respeito, por favor. Tá? Quem entendeu? Entenderam? Deixa eu perguntar. Tu teve dolo nessa conduta? Tu teve vontade livre, consciente, voltada para a prática do resultado morte dela? Sim ou não? Não, pô. A gente não tá dizendo que era tua sogra. A gente tá dizendo que era tua o quê? Namorada. Então, nesse sentido, veja que se você fez isso, você provavelmente, nesse nosso exemplo, fez por um ato reflexo. Rodou, jogou. Beleza? E os atos reflexos não são puníveis. Porque eles retiram de tu o quê, galera? A consciência. Quem já faz alguma coisa inconsciente? Tá lá tem aquele choque aleatório que dá no cara, tá, né? Você fez um negócio desse aí, isso não é dolo não, pô. Isso é uma coisa que tu fez de forma inconsciente. Tem alguém sonâmbulo aí? O sonambulismo também retira de você o quê? O estado de consciência. Tá? Se você fizer alguma merda, você diz que fez. Sonambulismo. Não vai dar certo, mas faça essa rapidão. Tranquilo? Então, são exemplos que eu mostro pra vocês que não é dolo. Não é dolo. Mas, ó, atenção. Se o agente da destra bater a viatura no seu carro, na Avenida Agamenon Magalhães, e ele arguir sonambulismo, e ele arguir um ato reflexo dele para desviar de um cachorro bater no teu carro, exclui a responsabilidade dele? Da destra, na verdade? Exclui ou não? Vai responder do mesmo jeito. Por quê? Por quê? Porque a responsabilidade da autarquia é o quê, tropa? Eu tô pouco se teve dolo ou culpa, senhores. A autarquia responde independentemente de dolo, independentemente de culpa. Eu só preciso provar que da conduta para o resultado teve o quê? Nexo e causalidade. Beleza? Provei isso, acabou. Tem responsabilidade civil aqui da autarquia. Tranquilo? Isso é o tema responsabilidade civil. E o dolo eu já expliquei para vocês. Dolo é vontade livre e consciente, voltada finalisticamente para um resultado. Eu quero chegar ali, e aí eu ando aqui no meio até chegar lá. Eu tive vontade livre e vontade o quê? Consciente, voltada para um resultado. Na culpa, eu não tenho a intenção de causar aquele resultado. Na culpa eu não tenho a intenção. Mas eu acabo realizando desdobramentos que me fazem ser responsabilizado ainda assim. Por exemplo, quando eu atuo com negligência, com imprudência ou com imperícia. Beleza? Dá um exemplo de conduta culposa aqui, ó. Sim, claro, na hora. O agente, você passou na Polícia Militar do Estado de Alagoas, certo? E aí, quando chegou lá em Alagoas, você, com a sua habilitação AB, sua habilitação é o quê? AB. Aí ia ter o jogo lá, CSA e Esporte Clube do Recife. Certo?
Já voltou, viu, Leandro? Já tá tendo torcida já. Tudo acontecendo normal lá no estádio, beleza? Aí tu pega e diz, ó, hoje é CSA e o meu time de coração. Rubro-negro. Então eu vou dirigindo o busão do Pelopes. Eu vou dirigindo o quê? O ônibus do Pelopes. Por quê, Augusto? Você quer fazer isso? Porque eu sou rubro-negro e eu vou chegar botando por cima dos caras do... Vai fazer isso nunca, né? Mas nosso exemplo aqui você fez, certo? Deixa eu perguntar um negócio a vocês. Nessa resenha que tu foi tirar, tu atropelou e matou um cara. Te pergunto. Para fins de responsabilidade civil, dinheiro, não tem o que ver. Responsabilidade da polícia militar, na verdade é do Estado, né? Do Estado Militar do Estado de Alagoas, representado por um ato da Polícia Militar de Alagoas, é objetiva. Resultou a morte do cara? Não quero saber se tu teve intenção, se tu agiu com culpa, eu tô pouco me lascando para isso. Eu só quero saber que o Estado vai pagar, pronto. Responsabilidade do Estado também é o quê? Objetivo, beleza? Mas criminalmente falando, tá? Esse cara pode responder por esse homicídio, sim ou não, galera? Não, Augusto, eu tenho que ver. Não, não precisa ver nada, não. Eu disse pra vocês no começo do exemplo que a habilitação dele era o quê? Então ele não tinha o quê? Perícia para dirigir um que exige o quê? Sei lá, CT, qualquer coisa nesse sentido aí. Ele não tinha perícia, galera. Então, como eu não tinha perícia, eu acabei causando um resultado não querido por mim. Mas eu vou responder ou não? Vou responder por esse resultado. Beleza? Porque culpa é o desdobramento de o quê? Negligência, imprudência ou imperícia. Tranquilo? E aí se gera uma responsabilidade. Se eu falei responsabilidade penal, é porque tu provavelmente praticou um crime. E aí vem os consecutários do crime. A prisão, uma medida cautelar diversa da prisão e etc. Se eu tô falando de responsabilidade, o quê, tropa? Civil, eu tô falando de indenização. É um trava-língua para mim falar essa palavra, indenização. Beleza? Indenização, eu tô falando de responsabilidade civil. É dinheiro, meu filho. Tá? Se eu tô falando de dinheiro, eu tô falando de responsabilidade civil. Se eu tô falando de cadeia, eu tô falando de responsabilidade penal. E às vezes tu pode sofrer as duas, só para deixar muito claro. Tu pode ser preso e ainda pagar. Possível. Tá? Porque são aqui esferas do quê? Isso cai muito, o CESP adora isso. São esferas autônomas. De regra, tu pode ser condenado e ainda receber uma condenação aqui para fins de reparação de dano. Augusto, pera aí. A destra tem responsabilidade civil objetiva, concordo. E o agente de trânsito da destra? A responsabilidade do agente, cara lá, que é servidor público, que trabalha na destra, a responsabilidade dele é objetiva, independendo, não precisando provar que ele agiu com dolo ou culpa, ou a responsabilidade dele é subjetiva? Eu tenho que provar que naquele dano ali causado, o agente agiu com dolo ou com culpa. E aí? Subjetiva, sim ou não? Subjetiva. Se cai no teu concurso assim, atenção. A responsabilidade civil das autarquias se dá de forma objetiva. Porém, dos seus agentes públicos se dá de forma subjetiva. Certo ou errado? Certo. Veja que a destra vai ter que pagar independentemente de dolo ou culpa. Mas, ó, depois a destra vai entrar com a chamada ação de regresso. Que nada mais é do que o Estado querendo receber o que ele precisou, o que, galera? Pagar. Ó, eu paguei. Tu não fez a merda? Eu paguei pra tu. Para vem cá, que eu vou cobrar de você isso aqui. Vamos apurar? Tu agiu com dolo, tu agiu com culpa? Não, Augusto, eu não agi nem com dolo, nem com culpa. Então tu tá livre. Porra, tu não tinha habilitação pra dirigir ônibus, então tu agiu com culpa. Vamos aqui, 50 mil reais pra tu pagar, vai ficar pagando aí descontado no salário. Deu pra entender? Eu tenho que provar que o agente agiu com dolo ou com culpa. Mais ou menos isso. Só para deixar claro, esse tema a gente bate até a última aula de direito administrativo. Poderes administrativos a gente fala disso, a gente fala de responsabilidade sempre. Por isso que eu já robusteci um pouco mais agora essa discussão quanto à responsabilidade civil. Ó, basicamente o que discutimos, né? Independentemente de comprovação da existência de dolo ou culpa, pelos danos causados pelos seus agentes. Augusto, peraí, me explica uma coisa. Esse teu material de slide é fonte suficiente para eu estudar para o meu concurso público? Claro que não, galera. Aqui não. Isso aqui é só um quê, galera? Um slide. Veja que aqui tem 3 frases. Se tu chegar em casa, vamos lá, tu veio para a aula, assistiu a aula, fez as 2 ponderações,
e aí tu vai revisar pelo slide, fonte suficiente. Vai fazer o concurso. Tá? Agora, Augusto, faltei a aula, vou só ler o slide, tu vai chegar em casa e ler 3 frases. Tu vai aprender o quê? Mas para ler essas 3 frases, aí tem 30 minutos que a gente tá falando desse assunto aqui. Beleza? Só para deixar claro que isso aqui é um material excelente para quem veio para a aula revisar. Tranquilo? Muitas vezes alunos até aqui dessa sala mesmo, Augusto, eu estava revisando o material e lembrando os exemplos. A ideia é justamente essa. Tá? Podemos sair. Gente, autarquia, quem lembra da aula passada? A autarquia é um estadinho, né? A autarquia é um estadinho. Por que é um estadinho? Porque ela só faz atividade que é tipicamente estatal. Quem lembra? A autarquia, ela é criada para fazer função típica de Estado, galera. O objetivo da autarquia é desempenhar aquelas atividades que são muito parecidas com as tipicamente desenvolvidas pelo Estado. Então, olha para cá e me diz com franqueza. Se o senhor quer criar uma entidade da administração indireta que tenha como objetivo a aplicação de multas, qualquer que seja a natureza, tu vai criar qual entidade da administração indireta? Sociedade de economia mista, empresa pública, fundação pública ou autarquia? Prioritariamente a autarquia. Mas, desde já, eu vou falar para vocês uma discussão que eu aposto muito, muito, para ser cobrada nos concursos desse ano, acerca, sobretudo naqueles organizados pela Banca CESP, acerca desse tema que estamos aqui discutindo. Beleza? Se eu quero criar alguém para aplicação de multa, gente, se eu quero criar alguém para realizar uma gestão descentralizada e aplicar multa, aplicar sanção, aplicar interdição de um estabelecimento, eu tenho que criar alguém que tenha moral, né? Concorda comigo? Camarada, para chegar no teu estabelecimento e dizer assim, meu amigo, é o seguinte, seu estabelecimento está interditado. Ele tem que ter muita moral, não tem? Mas, na verdade, não é o agente que tem a moral. Quem é que tem a moral? O Estado que está por trás dele, galera. Porque o Estado, ele tem algo que é chamado poder de império, senhores. O Estado, ele tem algo chamado poder de império. Polícia Militar de Alagoas, os senhores, que há pouco tempo, quando estiverem fazendo lá uma blitz, operação de rotina, qualquer coisa que seja, que você olhar pro camarada lá e dizer assim, ó, é o seguinte, para e bota a mão na cabeça. Esse cara, ele é obrigado a fazer isso? Sim ou não? E se ele disser, não quero? Aí deixa eu perguntar uma coisa aos senhores. Ele faz isso, ele coloca as mãos na cabeça, porque você tem muita moral? É porque vocês aqui têm muita moral para fazer isso? Ou é porque ali vocês são o Estado? Estão entendendo isso? Então, quando eu quero criar alguém com moral para representar o Estado, eu crio quem? A destra é o quê? Pode multar, sim ou não? Pode arrastar teu veículo estacionado em local indevido, como por exemplo na Praça dos Usuários, sim ou não? Pode fazer uma blitz aí, te colocar para soprar um negócio lá e ver se tu tá embriagado, sim ou não? Sim ou não? Pode ou não pode? Então veja que a destra, ela desempenha atividades que são também desempenhadas pela Polícia Rodoviária Federal. Sim ou não? A PRF multa ou não multa? Multa ou não? Faz aí condição coercitiva do teu veículo, sim ou não? Tem um nome específico, esqueci agora. Tá lá no CTB. Remoção. Faz remoção do teu veículo, sim ou não? A PRF. Faz. Faz blitz e afere se você tá alcoolizado, sim ou não? Mas tudo isso na rodovia federal. Enquanto a destra faz tudo isso na circunscrição do município de Caruaru. Deu para entender? Cada um no seu quadrado. Então veja que quando eu quero criar alguém com moral para desempenhar a função que é tipicamente dada ao Estado, senhores não tem para onde correr. Você vai criar uma autarquia. Beleza? Tranquilo? O ano era 2020, o mês era outubro e o dia, se eu não me engano, era dia 20 de outubro de 2020. O Supremo Tribunal Federal reconheceu ser possível, questão de prova para os senhores, o STF reconheceu ser possível a aplicação de multas, de sanção do poder de polícia por pessoas jurídicas de direito privado também. Beleza? Então, antes
Só quem podia aplicar punição, só quem podia aplicar sanção era único e exclusivamente pessoa jurídica de direito o quê, senhores? Público. O próprio Estado ou as autarquias. Agora não mais. Agora é possível que até sociedade de economia mista aplique multa. Nós vamos aprofundar isso em tempo oportuno. Mas de agora já, trazendo para vocês essa informação. Agora, nós podemos ter empresa pública e sociedade de economia mista também multando. Alguns, pelo amor de Deus. Claro que nunca existiria uma sociedade de economia mista criada com o objetivo de multar. Os senhores se enganam. Em Belo Horizonte, a destra de Belo Horizonte se chama BH Trans. Tá? Aquela que faz o papel da destra em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, capital do estado, se chama BH Trans. Enquanto aqui em Caruaru a destra é uma autarquia, em Belo Horizonte a BH Trans é uma sociedade de economia mista. Olha o problema. Sociedade de economia mista até 2020 não podia multar. Só que a BH Trans já tinha aplicado milhões de reais em multa. Chega pro STF e o STF diz o quê? Devolve o dinheiro. Devolve esse dinheiro da galera que foi multada aí. Todo mundo. Por quê? Motivo simples. Você não pode multar. Gente, aí provavelmente deve ter rolado um acocho político muito grande. O STF reconsiderou a decisão e agora é possível que a BH Trans continue aplicando as suas multas. E a partir de então se abriu um precedente para a sociedade de economia mista e empresas públicas aplicarem sanção, desde que atendidos alguns requisitos que analisaremos em tempo oportuno, especificamente no estudo das aulas referentes a poderes administrativos. Tranquilo? Vamos aí. Então a gente já sabe que as autarquias são criadas, tá? Não é para qualquer tipo de atividade, é para atividade que tem a função típica de Estado. E essas são tratadas lá no Decreto-Lei 200 do ano de 1967, conforme os senhores viram no slide passado. Galera, a galera que trabalha na destra, precisou fazer concurso, sim ou não? Para trabalhar numa autarquia, tem que fazer concurso ou não tem? Tem ou não tem, tropa? Tem concurso para fazer... Aliás, tem que fazer concurso para trabalhar numa autarquia ou não tem? Vamos dar um exemplo. Universidades federais. Tem que fazer concurso para trabalhar lá também ou não tem? Em regra, sim. Augusto, eu conheço gente que trabalha na destra e não fez concurso. Galera, todo órgão tem. Toda entidade tem pessoas que trabalham exercendo algo chamado cargo comissionado. Que são cargos de livre nomeação, mas também de livre o quê? Exoneração. Tu entra quando alguém quis te botar e tu sai quando essa pessoa quiser te tirar. Acabou. Não tem estabilidade nenhuma. Livre nomeação, livre exoneração. A gente estuda isso em agentes públicos. Diz pra mim aí, com franqueza. Na Polícia Militar de Alagoas é assim? Para ser soldado da PEMAL, é cargo comissionado ou é cargo efetivo? E cargo efetivo tem que fazer o quê? Público de provas ou de provas e títulos. A PRF, por exemplo, é um concurso público de provas e títulos. Não é assim, Leandro? Lá na última fase, ou é na penúltima fase da PRF, que vê a estrutura da PRF aí, tem uma prova chamada prova de títulos, que nada mais é do que juntar teu currículo. Ó, eu tenho 2 pós-graduações, um mestrado e um doutorado. Eu não. Por exemplo, o cara do exemplo aí. Tá? Aí o cara chega lá e junta isso aí, e cada pós-graduação dessa, mestrado, doutorado, vai valer o quê, galera? Ponto. Entendeu? Aí tem gente aí, por exemplo, que estuda para fazer concurso público. Carreira jurídica, todo concurso tem prova de título. Magistratura, delegado de polícia, promotor de justiça, procurador, procurador da Fazenda Nacional, procurador da República. Todos esses concursos têm prova de título. Então os caras ficam pau a pau na prova objetiva, pau a pau na prova dissertativa, pau a pau na prova oral. Aí quando chega lá em cima, o cara é doutor. Tem um doutorado, 3 pontos, pulou. Entendeu? 4, 5 pós-graduações, pulou. Alguns concursos de delegado de polícia, para os que tiverem interesse depois da PEMAL, cada ano de polícia militar que vocês tiverem, vocês vão poder levar para lá valendo 1 ponto, meio ponto. Na frente da galera que é paisano. Feito eu, com lasco, que venho da advocacia e não da polícia. Mas é 2 ou 3 estados que tem isso aí. Salvo engano, Espírito Santo tem. Tá? Mas outros concursos, por exemplo, o tipo de professor, vale ponto. E tudo isso é analisado numa prova chamada prova de quê, galera?
de títulos. Vocês estão entendendo? Então, para tu ocupar um cargo público efetivo, tu tem que fazer prova de concurso, aliás, concurso de provas ou provas e títulos. Tranquilo? E para entrar numa autarquia, tem que fazer isso também, sim ou não? Destra tem concurso, senhores. Universidade Federal tem concurso, senhores. INSS. Então, para tu trabalhar em autarquia, tu tem que se submeter a um concurso público. A depender do cargo. Concurso de provas ou concurso de provas e títulos. Beleza? Os servidores de lá são o quê, galera? Estatutários. Qual a diferença do cara que trabalha no INSS para o cara que trabalha no comércio? Um é regido pela CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Ele é o famoso carteira assinada, CLT. Ele não tem direito nenhum, né? Assim? Claro que ele tem um monte de direito, galera. Inclusive, ele tem direitos que talvez o cara do INSS não tem. Porém, o cara do INSS tem outros direitos que o cara do comércio não tem. E aí, cada um no seu quadrado. Beleza? Tem gente que sai do serviço público para ser servidor seletista. Tem um monte de gente que faz isso aí. Tudo depende da oportunidade. Nem sempre o cara que é CLT trabalha para receber um salário, né? Estão entendendo aí? Então, nesse aspecto, tem muito disso, tá? Servidor estatutário é regido por um estatuto. Salvo engano, é Leandro. Tá dando aula do estatuto ou vai dar aula do estatuto, é assim? Para vocês, não? O estatuto, Leandro? Então, tu vai trabalhar na Polícia Militar de Alagoas e tu vai ser regido por um o quê? Estatuto. Se tu for Policial Rodoviário Federal, tu vai ser regido por o quê? Lei 8.112 de 90. Que nada mais é do que o regime jurídico dos servidores públicos civis da União. Tá? Então, tu passou na UFPE, tu é Reju 8.112 de 90. Passou no INSS 8.112 de 90. Porque todo mundo que trabalha em autarquia ou na União, no âmbito do quê? Federal, é regido por este o quê, tropa? Estatuto. Tá? Augusto, qual é o meu estatuto lá em Alagoas? Vocês vão ter aula aqui. O estatuto da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Beleza? Vou dar até um exemplo aqui, ó. Se a autarquia ela é da espécie federal, 8.112,90. E aí, ó, cada estado com seu o quê, galera? Seu estatuto. Vocês já ouviram a galera dizendo, ó, ser policial em tal estado é melhor, porque lá o estatuto é mais adequado. Tá? Pra vocês terem ideia, em Tocantins, a Polícia Militar é uma secretaria. O comandante-geral é secretário de Estado. Porém, em Tocantins, tu faz o concurso, entra na Polícia Militar de Tocantins e passa uns 3 anos recebendo quase um salário mínimo. Porque os caras fizeram uma reforma lá no plano de cargos e carreiras para ficar um concurso desinteressante para quem é de outro estado. Aí tu pergunta, por que, Augusto, isso aí? Simples. Para que eu tente deixar a galera que fez o concurso onde? No estado. Os estados estão implorando isso demais, galera. Delegado de Polícia Civil em Pernambuco, tu passa aí os teus 3 primeiros anos ganhando 7 mil reais aqui em Pernambuco. É 9 mil, tu fica ganhando uns 7 e pouco. 3 anos depois aumenta para 20. É o tempo do camarada arrumar alguém aqui e não querer sair mais do estado. Vocês estão entendendo como é? Caso contrário, né? O cara vai aqui, passa em Pernambuco, gostei de Pernambuco, não faz o que sai. Daqui a pouco tu contrata 50 profissionais, fica 2. Vocês estão entendendo? E quem se lasca? O estado. Beleza? Então tem estados que fazem essas previsões. E tá tudo onde isso? No estatuto. Tranquilo? Avança. Como é que as autarquias se organizam no que diz respeito ao patrimônio, hein? Eu já vi com os senhores que órgão público não tem patrimônio próprio, concordam? Órgão público tem patrimônio próprio? É correto dizer que o carro é da polícia? Sim ou não? Não, porque órgão não tem patrimônio próprio, senhores. De quem é o patrimônio? De quem é? Do Estado, da pessoa. Tá? Mas, ó, a autarquia tem patrimônio próprio? Tem ou não tem? É correto, é acertado dizer que a autarquia tem o seu próprio patrimônio, sim ou não? Sim. A autarquia tem liberdade para constituir o seu próprio patrimônio. A autarquia tem autonomia para ter o seu próprio patrimônio. Beleza? A autarquia pode ter fundos próprios para que ela se mantenha. Tá?
Então é totalmente possível que uma autarquia ela seja criada e ela consiga viver só, de forma autônoma, porque ela tem fundo, ela tem de onde tirar esse dinheiro. Tá? As universidades federais, por exemplo, elas têm recursos próprios. Elas são mantidas sim pela União. Sim ou não, galera? Universidade Federal, quem banca? É a União, sim ou não? Governo Federal, né? Quem manda o dinheiro todo mês? Mas tem Universidade Federal por aí que faz riqueza, galera. A UFRJ, no Rio de Janeiro, ela fica na frente do Maracanã. Sempre dou esse exemplo daqui a pouco, aqui, inclusive. E como fica na frente do Maracanã, tem um estacionamento gigante na UFRJ. Sabe o que, é que os caras fazem? Aluga em dia de quê? De jogo. Então, se eu alugo um estacionamento gigante na frente do Maracanã em dia de jogo, dá o quê? Dinheiro. E essa grana fica para quem? Para a UFRJ. Totalmente possível. Beleza? E a UFRJ é o quê, galera? É uma autarquia. Beleza? E aí, com essa grana, imagina que a UFRJ comprou, tá? Comprou um equipamento de R$1 milhão para investir no curso de medicina. E quem é esse patrimônio? É da União ou é da autarquia? Da autarquia, porque a autarquia pode ter patrimônio o quê, galera? Próprio. Os bens são de natureza pública, sim ou não? Os bens da autarquia são públicos, sim ou não? Essa pergunta que vocês vão me responder vai ter uma consequência gigante para efeitos de prova. Cai demais. Pergunta de prova. Os bens das autarquias, sejam elas municipais, estaduais ou federais, são considerados bens públicos. Certo ou errado? Certo. Pode botar certo sem problema. Porém, isso é a ponta do iceberg. Se o bem é público, qual a consequência disso? Que eles são imprescritíveis e são o quê? Impenhoráveis. Então, suponhamos que o cara da Destra, o agente da Destra, ele bateu no teu veículo. De modo que o teu veículo era uma Range Rover e custou aí R$50 mil no serviço de reparação. Beleza? Tranquilo? Quem paga? Tá ruim, né? Quem é que paga? É a autarquia municipal de transporte Destra? É o agente da Destra? Ou chorou? Perdeu. Destra? Perdão. É o agente da Destra? É a Destra ou é a prefeitura de Caruaru? E aí? Vou repetir. O agente da Destra de serviço, fazendo patrulhamento na Avenida Agamenon Magalhães, bateu no seu veículo. Tá? Quem paga esses 50 mil de prejuízo é a Destra, é a prefeitura de Caruaru ou é o agente, o guarda lá de trânsito? A Destra ou a prefeitura? Que é o guarda, a gente sabe que não é, né? O guarda nunca vai ser, o agente nunca vai ser, o policial nunca vai ser o imediato. Eles sempre respondem quando? Depois. Diz aí pra mim, se tu trabalha numa empresa, esses dias eu acompanhei um relato aí, eu gosto de ler o Jornal Metrópolis do Distrito Federal, e o cara foi abastecer um Evoque diesel. Aí o cara botou gasolina. Eu não sei. Botou diesel ou gasolina na moto? Dá merda? É. Pelo que eu vi, os caras tiveram que tirar o combustível inteiro e fazer toda uma parada lá. Beleza? Mas olha lá. O problema não era isso. Porque o dono do posto disse: eu pago essa porra, não tem problema nenhum. O problema é que esse cara era do Distrito Federal. Tá? E ele tinha uma sustentação oral no Supremo Tribunal Federal. E por conta desse incidente, ele perdeu essa sustentação oral. E depois ele tinha uma porra de uma viagem. Eu sei que era uma sequência de coisas concatenadas que deu tudo o quê? Errado por conta disso. Certo? Então vamos dar um exemplo que gerou um prejuízo aí de R$50 mil, essa sequência de coisas erradas. Quem paga? É o frentista ou é o dono do posto, galera? Todo mundo aqui trabalha ou já trabalhou. Sabe que quem vai pagar é o patrão? Sim ou não? E depois o patrão cobra das costas de quem? Mesma coisa na administração, na administração pública, galera. Quem paga é a Destra, é a autarquia, é o FPE, é a prefeitura quando for bronca de órgão público, é o estado de Alagoas quando quem fizer a merda for algum tipo de policial, ou bombeiro, ou órgão público estadual. E depois eu cobro do agente, igual uma empresa privada. Pode ser o quê? Também, a depender de uma série de fatores. Teria que ter mais robustez aí, o exemplo, pra gente chegar nessa situação. Tá? Então, nesse exemplo aqui, galera, ó,
A Destra vai ficar com esse prejuízo. Não vai para a prefeitura, por quê? Porque a Destra tem personalidade jurídica própria. A Destra é grandinha. Ela é uma autarquia. Ela responde por ela. Beleza? Então ela vai ter que pagar. Aí chega lá, você entra com a ação contra a autarquia de Municipal de Trânsito de Caruaru e, ó, ganha a ação. O judiciário diz, ó, a Destra vai ter que pagar os 51 aí agora, corrigido, viu? 1% ao mês, mais honorários advocatícios na base de 20%. Vai se transformar nos 60 e pouco mil isso aqui, beleza? Aí a Destra pega e não paga. Próximo passo. Chorar? Próximo passo. Ir lá e pegar uma televisão daquela? Próximo passo. Executar, galera. Essa tua decisão é uma espécie de cheque. Tu vai ter que executar. E na execução, senhores, atenção para isso. Se eu estiver executando um colega aqui, eu entrar com uma execução contra você, eu vou dizer, ó, tá me devendo 60 mil conto, não me pagou. Executa. O que é que o juiz vai fazer? Filtrar o nome dele. O que é que esse cara tem? Tem, pela cara dele, jogador. Aí esse camarada tem 1 milhão na conta, tá? Espalhado em 5 contas, cada uma com 1 milhão. Tem 7 carros e 2 mansões em um condomínio fechado em Caruaru, beleza? Esse é o seu patrimônio. O juiz pega e diz, pega um carro desse, nomeia para fazer o quê? Ser penhorado. Pega um desses carros do Guerreiro aqui. Ele não quis pagar não, não foi? Então beleza. Busque apreensão em um desses carros. Bota o carro para ser o quê? Leiloado. Vende o carro no leilão. Pega lá os 60 mil conto do Guerreiro. Toma teus 60. Como vai sobrar dinheiro, né? Devolve o que sobrar tu e tá resolvido o problema. Deixa eu perguntar. Tem como leiloar um veículo da Destra? Sim ou não? Motivo. Os bens da Destra são o quê? Públicos. E aqui é onde vai separar o joio do trigo. Não é dizer o bem da Destra é impenhorável, não. Você tem que dizer que o bem da Destra é público e por essa razão, por ser público, ele é o quê? Impenhorável. Por ser público, ele é o quê? Imprescritível. Não, você não tem que chegar já jogando a informação dizendo que ele é impenhorável. Se ele é impenhorável por quê? Porque ele é um bem público. Se fosse contra qualquer um de vocês, não, a gente entrava com a execução, o juiz mandava prender alguma coisa que seja tua aí, vende e paga. Como é da Destra, senhores? Chorou. Como é que eu vou receber então, Augusto? Vai estar na próxima slide. Hã? Não especial, não exclusivamente isso. Por quê? Porque em bens públicos a gente tem várias classificações. E uma delas seria os bens de uso especial. Aí não seria esse exemplo aí não, tá? Não poderíamos, aliás, dizer que é isso não, porque essa seria uma outra classificação de bens. É só dizer que é bem público mesmo. E por ser bem público, impenhorável e prescritível. Senhores, deixa eu perguntar uma coisa. Augusto, o que é que vem a ser, só para concluir ali o último exemplo, o que é que vem a ser imprescritível? Por que o bem público é imprescritível e qual a consequência disso? Senhores, imagine que a Destra tem um terreno lá no bairro do Salgado. Que a Destra tem um terreno dela no bairro do Salgado. A Destra é o quê? A Destra é uma? E tem um terreno onde? Esse terreno é um bem? Claro, é um bem e o quê? Imóvel. É um bem imóvel. Suponhamos que nesse terreno da Destra chegou uma galerinha aí, entrou. Entrou 2. Os caras dormiram lá, não aconteceu o quê? Nada. Semana que vem, mais 2. Um ano depois, até umas casinhas da alvenaria. É ou não é assim? 18 anos depois, um condomínio já levantado no terreno de quem? Que é um bem o quê? Deixa eu perguntar. Aqui eu quero ver quem está bisurado. Eu tenho como tomar para mim agora esse terreno da Destra? Sim ou não? Porque o terreno é da Destra. A Destra é uma os bens da autarquia são, e por serem públicos são imprescritíveis, não prescrevem. Pode passar o tempo que for que você não perde aquele bem. Vocês querem um exemplo? Em Caruaru, existiu há muito tempo atrás um órgão chamado CAGEP. Quem já ouviu falar no órgão chamado CAGEP? É ali na região da Coab 2, é gigante, certo?
E aquele terreno da Cagepa, ele é completamente invadido. De canto a canto. Tem uma parte, inclusive, desse terreno que tem ocupação de oficinas, de pessoas morando e tudo mais. Só que tem um problema. Recentemente, o Estado vendeu uma parte desse terreno. Quem era o dono do terreno? O Estado. E o Estado fez o quê? E quem comprou vai querer o quê? O terreno. Só que o terreno tá cheio de quê? E agora? Quem tá lá tem como ficar? Sim ou não? Augusto, não tem como entrar com usucapião, não? Porque é um bem o quê? E se o bem é público, ele é o quê? E se ele é público, ele também é empenhorável. Beleza? Não existe usucapião de bem público, essa é a regra. Tá? Com exceção bem distante, que a gente vai estar só lá em Sociedade de Economia Mista. A regra é, não cabe usucapião, não tem como tomar bem público. Por um simples fato, é público. Foi o caso. Na verdade, ele passa para o domínio do privado. Concorda comigo? Ele não é mais público. Só que agora ele é do privado. E este privado tem o direito de exigir. Não, porque não vai ter o tempo. O tempo que não tem como provar, os caras mesmo que invadem, entendeu? O tempo é o seguinte, tem um tempo para você usucapiar um terreno. O que é usucapiar? Aliás, o que é a ideia de você tomar para si um bem público? Cai muito em si direito administrativo, galera. Intervenção do Estado. E no usucapião é o seguinte, galera. Tu invadiu um terreno privado, tu tem um terreno privado, beleza? Aí o guerreiro aqui tem um terreno privado aqui no Xique-Xique, em Caruaru. Certo? Passou no concurso da Polícia Civil do Paraná, foi-se embora. E o terreno, Augusto? Não vou vender não, deixa aí valorizando. Passou 35 anos no Paraná. Quando o guerreiro chegou, tinha o que lá? Uma casa construída, 17 crianças, 12 papagaios, 42 cachorros. Tá? Os caras já usucapiram o terreno dele já, muito provavelmente, galera. Por quê? Olha o bizu de usucapião. Próprio eu não vou aprofundar nisso, mas olha o bizu do usucapião. Posse mansa e pacífica. Se tu tem um terreno e o cara entrou no teu terreno e tu disse, bora? E aí? Não tem mais posse mansa e pacífica. Já não cabe mais usucapião. Acabou. Usucapião. Mas o usucapião, ele tem esteio lá no artigo 5º que vocês estão estudando. Direito de propriedade. Todo mundo tem direito a ter uma propriedade. Concorda comigo? A propriedade atenderá à função o quê? Se tu tem um terreno que está lá desocupado e que tu não usa, é melhor que outro use. Entendeu? Então a ideia de propriedade é essa. Se tu não usa esse terreno, ele pode ser usucapido por outro privado, por uma pessoa, tá? Ou ele pode ser desapropriado para o Estado. E é o que acontece muito. O Estado desapropria, pega para si o terreno, tá? Essa desapropriação vai seguir os termos que os senhores vão estudar no artigo 5º com o professor Rafael. Augusto, e a minha dívida da Destra? Tá lá, no martelo, tá, aliás, no prego aqui ainda. Ninguém pagou até agora. Quem é que vai pagar? Bora ver, bora aí. Quem é que vai pagar? Minha Destra, beleza, mas até agora não entrou nada na minha conta. Bora resolver para pagar? Como é que recebe? Pagamentos de dívidas pelas autarquias se dá por meio de quê, senhores? Precatórios. O que é o precatório? Tu pega o teu papelzinho com a dívida, que é como se fosse um cheque, e vai para uma o quê? Uma fila. Tu pega o teu papelzinho, que é como se fosse um cheque, e vai para uma o quê, galera? Uma fila. Nessa fila nós temos uma ordem de preferência. Pessoas que têm dinheiro para receber do Estado e estão numa fila esperando para receber esse dinheiro. Entenderam? Então tá aqui, ó, tem 30 pessoas comigo na fila. Eu sou o último. Primeiro vai pagar esses 29 e depois vai me pagar. Cadê a previsão disso, Augusto? Os pagamentos devidos pelas fazendas públicas, artigo 100 da Constituição Federal. Devidos pelas fazendas públicas federal, estadual, distrital e municipal, em virtude de sentença o quê, tropa? Judiciária, façam exclusivamente na ordem o quê? Se é na ordem cronológica, é uma fila. Apresentou o débito, entra na fila.
de apresentação dos precatórios e a conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casa ou de pessoas nas dotações e etc. Basta-me saber que o recebimento do dinheiro referente à autarquia vai ser pago aí, em regra, por meio de precatórios. O que é o precatório, Augusto? Uma fila. Nada mais do que isso. Uma fila. Se estiver pagando ali dinheiro da prefeitura na cantina, como é que vocês vão se organizar lá? Vocês vão fazer o que lá? Uma fila. E quem recebe primeiro? Quem o quê? Primeiro da fila. Se eu fui o segundo, eu recebo primeiro ou depois? Depois chegou você. Você recebe em terceiro. E depois vai chegando gente. E aí vai fazer uma fila. Apresenta e fica na fila da cantina aqui esperando para receber. Essa é a ideia. Vai para precatórios para receber. Porque eu não posso penhorar. Como eu não posso penhorar bem, porque é tudo bem público, eu tenho que ir para a destra. Aliás, desculpa, eu tenho que ir para a fila dos precatórios para receber. Não tem prazo. Não tem prazo. É ordem de 1% ao mês, geralmente. É ordem de apresentação. Apresentou, faz uma fila, é uma fila, galera. Ordem cronológica, para vocês é o quê? Ordem de tempo. Quem chegou primeiro, tá lá na frente da fila, e aí vai gerando, vão pagando todo mundo, até a galera esperar. Tem um aluno aqui, vocês terem ideia, que estava aqui no cursinho, que ele tinha um precatório há mais de 9 anos para receber. Mais 9 anos, tá lá na fila. Um dia faz o quê? Um dia paga. É uma poupança, a gente chama na advocacia de poupança forçada. Tu não tem como gastar porque tu não tá com dinheiro e tá lá rendendo. Um dia, chega. Espero que chegue antes pra você morrer. É um título. O precatório é um título. O título passa para os herdeiros. O precatório é um título, beleza? O título passa para os herdeiros. Mesma coisa condenação. Vamos dar um exemplo que o juiz ia condenar a destra a pagar 50 mil, mas não teve sentença ainda. Quem assume o processo? Cônjuge, ascendente e descendente ou irmão. Tomam a frente para resolver a parada. Beleza? Vai lá, aqui, ó. Pode avançar. Faleceu, passou o... Sim. E aí? E não pagou. E ele morreu antes. Sim, ou morreu durante. Ah, entendi. Seria esse exemplo, beleza? Passa o título para a pessoa. Gente, só mais um exemplo nesse sentido aqui, preciso pontuar com os senhores. Vamos lá. E tributo? A autarquia paga tributo, sim ou não? A autarquia, ela paga tributo. Vocês pagam tributo? Sim ou não? Não paga tributo, imposto? Paga ou não paga imposto, vocês? Beleza. E a autarquia paga imposto? Sim ou não? A CESP já cobrou isso. Quer dizer, a CESP já cobrou isso inúmeras vezes, mas esse bizu que eu vou dar aqui, a CESP já cobrou também, tá? Taxa é diferente de tributo. Há uma divergência com relação a isso, mas tem prevalecido que a taxa é diferente de tributo. Então vamos lá. Autarquia, INSS. Todo mundo prestando atenção aqui. Caiu em prova já. Isso. O INSS se chama Instituto Nacional da Seguridade Social. Qual a natureza jurídica? Autarquia. Beleza. Federal, municipal, estadual e aí? Federal. Beleza. Suponhamos que a agência Caruaru, tem ou não tem Caruaru INSS? A agência Caruaru do INSS parou de pagar a energia. Quem entendeu? A agência Caruaru do INSS está há 12 meses sem pagar energia. Pode cortar a energia lá do INSS, sim ou não? Pode ou não pode? Pode, senhores. Pode cortar a energia do INSS. Pode cortar. Só um minuto para concluir. Vamos lá. Vamos dar agora um exemplo que o Hospital Regional do Agreste
também está sem pagar a energia também por 13 meses. Posso cortar a energia do INSS? Desculpa, do Hospital Regional da Agreste? Sim ou não? Do INSS eu posso. E do regional? Galera, bora separar joio do trigo agora? Serviço essencial. Não posso cortar jamais água, energia e qualquer que seja a atividade que mantenha o serviço essencial. Por um motivo simples. Se a gente corta a energia do regional, uma galera morre. Sim ou não? Porque seria uma necessidade do serviço. Chegou aí? Entendeu? De outro lado, está o INSS. E já restou entendido que é totalmente possível cortar a energia de uma agência como a Agência Caruaru, porque lá não desempenharia uma atividade emergencial de manutenção, por exemplo, da vida. Eu posso cortar a energia da quadra da escola, sim ou não? Eu posso cortar a energia da biblioteca, sim ou não? Posso. Tá? Então quer dizer, senhores, que tributo não se confunde com taxa. Posso cortar a energia da destra, sim ou não? Oxe, Augusto, minha destra paga taxa? Paga. Taxa de água, taxa de energia. Augusto, a destra fez um acordo. Galera, foca na regra. Cada município vai ter seus acordos aí. Beleza? Foca na regra. Qual é a regra? A autarquia paga o quê? Paga normalmente taxa. Porém, não paga o quê, senhores? Não paga imposto. Então, suponhamos que a destra fez uma licitação para comprar, adquirir 30 novos veículos para a frota. Para atuar nas mais diversas frentes. Beleza? Todo mês vai chegar 30 novos IPVA, sim ou não? E aí? A destra vai pagar, comprou 30 carros, vai pagar 30 IPVA? IPVA é e imposto não se paga. Imposto não pago. Taxa, pago. Imposto não pago. Taxa, pago. E por que a autarquia não paga imposto? Porque ela tem algo chamado imunidade tributária recíproca. Não teria lógica que o município cobrasse imposto do Estado, o Estado cobrasse imposto da União, a União cobrasse imposto da União e dos Estados, porque, vamos lá, cada ente federado tem uma competência para a cobrança de imposto. O município vai cobrar IPTU, o Estado vai cobrar IPVA, a União vai cobrar IPI e por aí vai. Então qual é a lógica, bicho? Um está atacando o outro. Ninguém paga imposto a ninguém. Porém, isso não entra nas taxas, porque quem cobra taxa, na verdade, é uma concessionária de serviço público, é a Compesa, é a CELP, que são o quê, senhores? Concessionárias de serviço público, e vocês têm que saber disso. Por quê? Porque vocês vão estar comigo aqui, serviços públicos, onde a gente estuda concessão e permissão e autorização de serviço público, beleza? Vem pra cá. Onde é que tá essa previsão, hein, Augusto? Que é pra eu não ter como errar na minha prova. Artigo 150, vamos ver se é isso mesmo? Todo mundo acompanhando aqui? Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado. O que significa algo vedado? Que não pode, né? É vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, instituir impostos sobre patrimônio, renda e serviços uns dos outros. Patrimônio, renda e serviços uns dos outros não posso instituir imposto. Olha aqui o que está aqui previsto no parágrafo 2º, aí a gente arremata essa discussão agora. A vedação do inciso 6, que é essa, é extensiva às autarquias e às... Por isso que é questão de prova. Essa vedação de instituir imposto é extensiva a quem, galera? As autarquias e as fundações instituídas por quem? Mantidas pelo poder público no que se refere ao patrimônio, à renda e ao serviço, vinculados às suas finalidades essenciais e às delas decorrentes. Beleza? Tranquilo? Então, no que diz respeito a cobrar imposto da autarquia, não cobra. E taxa, cobra? Cobra ou não cobra? Imposto, cobra da autarquia? Imposto não. IPVA não, IPTU não, mas e taxa de iluminação, aliás, taxa de referente à energia, paga ou não paga? Paga. Ô, Lúcio, tá sem pagar, posso cortar? Depende da natureza do serviço que é prestado por essa autarquia. Se for uma natureza essencial, de repente nós temos aí, não seria o caso, nem existe. Eu acho que não existe. Uma autarquia que é um hospital,
posso cortar essa energia aqui, sim ou não? Vocês entenderam a razão, né? Tá? Não poderia cortar, não vai cortar e tá tudo certo. Tranquilo? Vamos sair. Sim, só mais um exemplo. Aquele exemplo que nós começamos agora há pouco, acerca da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o UFRJ. Lá na UFRJ, o campus principal da UFRJ fica localizado na frente do Maracanã. Beleza? E lá em dia de jogo, e deve ter jogo naquele lugar todo dia, né? Maracanã. Não tá fazendo nada, bota um racha lá no Maracanã, qualquer coisa assim. Tá? Acontece muito jogo, né? Vira e mexe, deve ter jogo gigante lá no Maracanã, o Sport quando vai pra lá, deve ser lotação total. Então, tá lá, Sport e um time pequeno de lá, o Flamengo, Sport Flamengo, tá? Aí chega lá, deve lotar aquela agonia da porra, falta estacionamento, aí os caras vão lá e estacionam na UFRJ. 15 conto, beleza? E aí nessa de ficar comprando estacionamento, suponhamos que a UFRJ lucrou por mês 1 milhão. Por ano vai dar quanto? Se for agora na pandemia, nada. Mas se for por ano vai dar quanto? 12 milhões. Se fosse para botar imposto aqui, ficava um pedaço pro Estado ou não ficava? Então vai, diz para mim. Cobra imposto desse 1 milhão aqui? Sim ou não? A UFRJ vai ter que pagar imposto sobre esse 1 milhão que ela arrecadou? Sim ou não? Tá na Constituição a resposta ou não está? Não se cobra imposto sobre patrimônio, renda e serviços, tá? Essa vedação aqui chega nas autarquias, sim ou não? Olha ali embaixo, nas autarquias. Agora tem uma condição, Essa grana que está entrando aqui tem que ser usada na faculdade, lógico. Tem que ser usada na faculdade, nos objetivos da universidade. O senhor já está querendo demais. Aí, mas era para ter. Vocês têm, mas era para ter. Beleza? Mas esses 1 milhão aqui, isento de imposto. Tranquilão? Desce os 1 mi, sem nenhum tipo de intervenção de imposto. Lógico que isso é um exemplo, né? Mas a questão do pátio da UFRJ ficar na frente do Maracanã e rolar estacionamento, é verdade. Avança aí. Prerrogativas na esfera federal. Prerrogativas na justiça, na esfera judicial. Prazo em dobro. Galera, se tu processar a destra sofre aqui nos exemplos, sofre. Se tu processar a destra, tranquilo? Em regra, toda vez que você entrar com um processo contra alguém, essa outra pessoa vai ter 15 dias para se manifestar. 15 dias úteis. Eu te processei, beleza? Aí tu tem 15 dias úteis. Se é útil, não inclui o quê? Feriado, final de semana, etc. 15 dias úteis para contestar aquilo que eu estou trazendo na minha petição inicial. Tranquilo? A destra tem quantos dias? Quantos dias tem a destra, senhores? 30 dias, porque a destra tem prazo em dobro. Quem me explica o motivo? Por que o INSS tem prazo em dobro? Meu Deus, galera. Olha a quantidade de processo que tem o INSS. Nada mais razoável que os caras tenham um prazo em dobro. Porque é muito o quê? Chegando lá. Muito processo. Então o prazo deles é em dobro para a manifestação. Se o prazo é 10 dias, para ele vai ser 20. Se o prazo é 15 dias, para ele vai ser 30. E por aí vai. Tá? Vai lá. Quais são os tipos de autarquia que existem, hein? Quais são os tipos de autarquia que existem no direito? E aí? Quais são os tipos de autarquia que existem no direito brasileiro? Primeiro tipo de autarquia, tipo 1, autarquias comum ou ordinária. A mais usual, a mais vista. Autarquias comuns ou ordinárias. Tranquilo? São as autarquias que geralmente são vistas, usualmente aí, pelo legislador, pelo Poder Executivo, quando opta em criá-la. Tranquilo? Embaixo. Autarquias fundacionais ou fundação autárquica. Aqui reside uma dúvida muito grande do concurseiro. Afinal de contas,
A autarquia fundacional ou fundação autárquica, ela é o quê, hoje? Ela é autarquia ou ela é fundação? Em que pese o nome dela ser fundação pública de direito público, a natureza jurídica dela é de autarquia. Ou seja, se nós criarmos uma fundação pública de direito público, a ela se aplica tudo isso que a gente está estudando aqui agora. Tudo se aplica à fundação pública de direito público. Beleza? Repito, se eu criar uma fundação pública de direito público, a esta fundação pública de direito público aplicam-se todas, eu falei todas, eu disse todas as regras aplicáveis a uma autarquia. Porque, na verdade, e a bem da verdade, a fundação pública de direito público nada mais é do que uma autarquia. Tem gente que chama de autarquia travesti. Porque, na verdade, ela não é uma autarquia. Desculpa, ela não é uma fundação pública. Ela é uma autarquia. Embaixo, autarquia territorial. Temos algum exemplo de autarquia territorial hoje no Brasil? Não. Não tem território federal hoje no Brasil. Qual foi o último que existiu? Fernando de Noronha. Fernando de Noronha foi o último território federal que existiu no Brasil. Só que Fernando de Noronha virou estado de Pernambuco. Está lá na CEP, Constituição do Estado de Pernambuco, essa previsão, como também está na DCT, Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, deixando muito claro que Fernando de Noronha integra o território do Estado de Pernambuco. Porém, suponhamos que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, optou por criar um território federal. Pegou um pedaço de terra lá e disse, aqui vai ser um território federal. Beleza? É possível criar um território federal, sim ou não? Sim. E se eu criar um território federal, qual a natureza dele? Autarquia territorial. Beleza? Se surgir um novo território federal no Brasil, a natureza dele vai ser de autarquia. Beleza, senhores? Quem vai tomar conta do território federal? Claro que é o presidente da República. Estão dizendo aí que o próximo presidente da República é Paulo Câmara, inclusive. Tá? Galera, agências reguladoras. Quem já ouviu falar de agência reguladora aí? Todo mundo aqui já ouviu falar de agência reguladora, bicho. Tá? Se tu tá putaço lá com a tua operadora de internet, desculpa, telefonia móvel, tá revoltado lá com a tua operadora de telefonia móvel, aí tu quer ver ela sendo responsabilizada. Impressão minha, isso é um boné da jovem ou eu tô vendo muito? Retado, velho. Eu ia perguntar onde vendia, se fosse da jovem. Eu tá, gostei. Ó, tô ceguinho, eu consigo ver o guerreiro ali atrás direito, não. Segura aí, vem cá. Botando pra cá. Você tá retado lá com o seu chip, com a sua internet, que disse lá que era 452 milhões de gigas, e você entra no Instagram e aparece a mensagem, 80% do seu pacote foi gasto. Certo? Aí você tá retado, você tá se sentindo subtraído no seu patrimônio. A quem é que você vai denunciar? A Polícia Federal? Ao Presidente da República? A quem? A agência reguladora, tropa. Que é o quê? No âmbito da telecomunicação? A Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicação. É a Anatel que de vez em quando vem rasgando nas companhias. Que, ó, se o cara ligar, o consumidor ligar, e passar mais de meia hora para vocês dizerem uma coisa que é óbvia, cabe dano moral. Pronto. Ah, o que eu vou fazer? Contrato, meu filho. Bota gente para atender aí na sua empresa. Se não se adequar, fumo. Beleza? Quem é que bota quente na galera? A agência reguladora. A Anatel chega botando pocano. Combustível é o quê? A ANP, salvo engano, Agência Nacional do Petróleo. A ANP é a Agência Nacional do Petróleo. Vira e mexe, tem um dom de combustível, botando lá aquele combustívelzinho adulterado para vender, não tem? Aquele combustível que tem lá uma águazinha, um mijozinho de gato, misturado lá, que o camarada bota para vender e tal. Quem é que chega lá atorando tudo? A ANP. Aí quando chega lá é o quê? Tome o quê pra cima? Caneta. Multa. Por que multa? Porque quando eu quero criar alguém que tenha moral de chegar no posto de combustível
e dizer, epa, sai todo mundo, tá interditado. E aí? Tem que ter moral ou não tem? Tem que ter moral para dizer, eu sou o Estado e eu tô interditando. Tá fechado o posto de gasolina. Por quê? Porque estão vendendo combustível com água. Pronto. Por essa razão. Tá? Então, os senhores aqui, sai todo mundo, combustível, posto de gasolina interditado, 400 mil reais de multa e vão atrás de resolver. Quem é que vai fazer isso? A agência reguladora. E aí, galera, o que mais tem no Brasil é a agência reguladora. Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que vai tomar conta de remédios, sim ou não? Galera aí da educação física, sabe que tem severas restrições da Anvisa com determinados esteroides anabolizantes. Não tem? A Anvisa chega lá e esse negócio cipionato, testosterona, não pode vender aqui não. Oxandrolona? Pode não, proibido. Quem é que proíbe essas coisas? Quem é? A agência reguladora. E se chegar um guerreiro vendendo lá na farmáciazinha dele, lá no Bairro Salgado, lá no Centenário, lá no centro da cidade, na Avenida Agamenon Magalhães, os caras botam uma farmácia, nome da farmácia, Mundo das Bombas. E uma bomba desenhada em cima no negócio lá. Mundo das Bombas. Aí o camarada chega lá e só, bicho, aqui tu vende o quê? Olha o nome, pô. Qual é o nome? Mundo das Bombas. Tu quer o quê? Bomba. Então tu vem pra cá comprar o quê? Bomba. Cipionato, testosterona, os caras vendendo tudo lá. Te pergunto, quem é que vai bater lá? Também. Polícia também, porque é importante. Trazendo informações aí, né, imperiosas. Mas é crime, tá, galera? Salvo engano, artigo 273 do Código Penal. Expor à venda algo que não tem regulamentação. E ó, galera que trabalha com isso teve sorte. Porque o crime é crime, incontestável. O cara botar essas coisas para comercializar em desacordo com a regulamentação é o quê? Crime. Salvo engano, artigo 273 do Código Penal. Salvo engano é isso aí. Só que a pena desse crime era simplesmente 10 a 15 anos. Cadeia. Pena extremamente severa, pô. O tráfico de droga, de cocaína, é 5 a 15. O cara que vende haxixe, Michael Douglas. Acho que eu pesado aí, que vocês veem na rede. O camarada vende aí 5 a 15. Não é de ondo. Aí o camarada vende esse pionato testosterona, de acordo com os caras só faz bem, tá? Com os usantes, de acordo com os usantes, só faz bem, aí pena lá em cima. Só que agora a pena, o STF reconheceu, gente, que o crime era desproporcional, a pena tá lá embaixo, agora acaba até suspensão condicional do processo, a pena tá bem levezinha agora, tá? Não estimula ninguém a fazer esse crime, inclusive é crime ainda, tá? Eu vou repetir, é crime ainda, tá? O 273 do Código Penal, e quem é que bate em cima? A agência reguladora, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Porque quem autoriza medicamento no Brasil é quem? Anvisa. Vocês têm ideia? Tinha um medicamento aqui que a galera usava muito para fins de dieta que se chamava Franol. Nada mais é do que efedrina, né? O substância lá e tal. Aí a Anvisa disse, ó, isso aqui pode mais não. Não isso não. Salvo engano, não foi nem para fins de dieta, né? Porque esse medicamento, ele era um broncodilatador, né? Eu dou aula de medicina legal aqui no curso, porque eu sei dessas coisas, tá, galera? Não é porque eu uso, não. Droga, não. Tá? Mas ele era um broncodilatador que facilitava a sua respiração. E aí, geralmente, o cara que usava muita cocaína, ele tomava Franol para conseguir cheirar mais. Tá? E aí, esses caras geralmente conjugavam Franol com cocaína, Franol com outros tipos de drogas ilícitas que funcionavam pela aspiração. Até o próprio crack, né? Que alguns aspiram também. Tá? Mas, veio a Anvisa aí, proibiu. E a Anvisa é o quê? Agência reguladora. Tem gente que odeia a Anvisa. Tem gente que diz assim, fica tirando dó, que se a Anvisa proibiu, presta. Tá? Porém, a agência reguladora proibiu, não usa. Quem ia perguntar aí atrás? Inclusive tu, velho. Tu tinha uma coisa, agora que eu lembrei que tu ia falar alguma coisa, desculpa. Se lembrar, manda, tá? A BNT, só não lembro o que é. Normas técnicas, odeio. A ABNT, cara que já fez aí graduação, não tem as normazinhas lá da ABNT, vai escrever e tal, Arial 12, não sei o que, recuo 4, para citação direta. A agência que tem um cunho nesse sentido aí, beleza? Galera, ó, e aí tem vários, tá? Quais são as mais conhecidas, mais usuais, mais cobradas?
Petróleo, ANP. Transportes terrestres, ANTT. Anvisa, e essa é a minha aposta para o concurso dos senhores. Augusto, por quê? Vacina, tropa. Vacina. Quem lembra do primeiro dia que a Anvisa aprovou a primeira o quê? Primeira vacina, que quem tomou foi uma enfermeira, aquele negócio todo, lá em São Paulo, Instituto Butantan. Lembram disso? Vacina é um medicamento, sim ou não? Então, se é um medicamento, tem que ser aprovado por quem? A agência reguladora Anvisa. Augusto, e se eu arrumar as vacinas lá, de procedência duvidosa, trouxer umas vacinas lá, de qualquer canto que eu for, e começar a dizer que é Coronavac, que é Butantan, que é Pfizer, e começar a vender por aí. Aí eu tô praticando lá o 273, que é jogar a substância não autorizada por agência reguladora. E aí, galera, se liga, porque ó, a gente brinca e tal, mas o cara pode estar vendendo por cipionato de testosterona com mijo de rato dentro. Pô. Totalmente possível, né não? Não tem regulamentação, não tem fiscalização. Quem vende, vende de forma totalmente o quê? Ilegal. Então é um crime contra a saúde pública. Porque o cara pode adoecer um monte de gente por aí. E o cara que se lasca, Augusto. Deixa o bicho se lascar, ele toma lá, morre. Ei, se ele adoecer, ele vai pra onde? Provavelmente hospital o quê? Público. Beleza? Galera, agências reguladoras eu foquei mais nela porque são as mais cobradas, tá? A agência reguladora cai bastante. Anvisa, vocês têm que estar ligados. Anvisa trabalhou muito agora essas questões de Covid, pô. Pode usar aquele comprimido lá de Bolsonaro, esqueci o nome. Será que isso serve? Não serve? Quem é que vai falar sobre? Anvisa. Tá? Então se liga nisso. Interfederativas não cai muito. Autarquia profissional. Se tiver alguém aqui formado em alguma área que tenha fiscalização, conselho de classe e tal, vai conhecer a autarquia profissional. Desculpa, autarquia profissional não. O próximo, avança aí. Só para concluir esse tipo de autarquia aqui. Autarquias profissionais, galera. Ó, CRM, CREF, CRC, tá? Que são conselhos que geralmente são chamados de conselhos de classe. Você termina uma graduação, sei lá, você fez medicina. Fez medicina, só vira médico quando se inscreve onde? CRM. Se tu for para o médico, ele dá um carimbo e tá escrito o que embaixo? CRM número. Se tu vai pro personal trainer, que é um personal trainer mesmo, sendo personal trainer, tá? Ele não tem um número lá? Tem, deve ter lá, CREF. CREF é de enfermagem ou de educação física? Educação física. Aí se o cara é dentista, CRO número, tá? Então todos esses conselhos de classe são autarquias, cai em prova. Não, OAB não. Tá? É justamente outra questão muito recorrente em prova, que é o próximo slide. Todos esses conselhos de classe, com exceção da OAB, são autarquia. E aí olha pra mim, preste atenção. Por que o cara tem que ser autarquia, velho? Explica pra mim. Por que é que o conselho de classe tem que ser autarquia? Eu vou liberar depois dessa discussão. Bicho, preste atenção. Vamos dar um exemplo. Tu é formado em educação física? Eu também não. A gente bota uma academia lá no meu querido bairro Salgado. Certo? Eu não sou formado em educação física, inclusive eu não entendo nada de educação física. Você não é formado em educação física, deve até entender alguma coisa de educação física. Quem entende qualquer coisa entende mais do que eu. Então, eu e o Guerreiro aqui, a gente comprou lá umas máquinas, tinha um cara que estava vendendo, assim, a gente simplesmente pegou e botou lá as máquinas. Chega lá uma menina, eu tô querendo treinar pro TAF, como é que eu começo? Minha querida, o negócio é o seguinte, aqui a gente disponibiliza o espaço. Se você quiser aprender qualquer coisa, YouTube. Ela pegou e falou, tá certo, mas a gente ainda tem um computador ali pra você usar, pra pesquisar a videoaula, como usar a barra pro concurso, tá? Não tem todo mundo que olha isso? Vá lá, aprenda e faça. Pronto, aqui a regra é essa. Galera, tá regular ou tá irregular? Quem é que vai vir no pescoço da gente? O CREF. E o CREF quando vir? Vai danar a multa pra cima ou não vai? Pode fazer inclusive o que no estabelecimento da gente? Interditar. Então, ó, se vai multar e vai interditar, tem que ser alguém com muita moral ou pouca moral? Muita moral. Vai ter que ser um cara lá com a moral lá em cima. Que o cara vai pegar lá na tua academia, pô, tua academia fake, vai chegar lá e dizer o seguinte, mas aqui tá interditado. E se embora, vaza. Então, pra gente encerrar, vocês terem ideia, tem um bar em Caruaru, que é os primos. O técnico dos primos. Coisa assim. Você não fica. Mas
em Caruaru. E esse bar chamado Boteco dos Primos, teve um episódio marcante lá, porque ela era bem aberto. E como era muito aberto, o som do Boteco dos Primos tocava nos primos, escutava na Ilha do Retiro. Tá? Porque era muito, não era que seja alto, pô. É porque é o seguinte, se tu for agora, lá na Avenida Portugal, eu moro naquela região, se tu for na Portugal e tu der 2 gritos na praça, tá? Na praça da Faculdade da SES, o camarada em qualquer daqueles apartamentos ali, Roterdã, aquela região da BB, escuta, porra. É muito aberto e muito silêncio. Então qualquer zoadinha, escuta. Aquela região do shopping, aberta, muito silêncio. Botaram uma boate lá, o som, não que era alto, mas o som repercutia muito. Tome denúncia pra cima, né? Tome denúncia pra cima. Aí veio a Anvisa, desculpa, Anvisa não. A Vigilância Sanitária de Caruaru. Chegou lá. Notificação. 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 Continuou. Vamos dar um exemplo. Nem sei se foram 4 idas. 4ª ida. Polícia Militar com força. Ó, tá interditado o estabelecimento. Bora, passa. No dia da farra. Num dia de farra. O camarada, depois de comprar, fazer um investimento naquele Black White dele. Certo? Depois que ele fez um investimento lá naquele Black White dele. Que ele botou na mesa. O camarada chegou e disse o seguinte: a farra acabou. Por quê? Porque o bar tá o quê, galera? Interditado. Pra fazer isso tem que ter moral, não tem? Como os camaradas sabem que a zoada era grande, aí chamaram metade do batalhão aqui de Caruaru pra ir dar só aquele apoiozinho moral assim pra galera sair tranquila, tá? Mas, pergunta a vocês, uso do poder de polícia, sim ou não? Sim, pelo poder de polícia. Um conselho de classe desse pode chegar lá e fechar a tua academia ou não pode, se não tiver profissional? Galera, se o cara faz 4, 5, 6 anos aí de faculdade de educação física, é ele que tá legitimado pra passar o trem. Se o cara ele fez 6 quantos anos aí de nutrição, é esse cara que está legitimado para passar a nutrição. Então, se tu está desempenhando atividade fora daquilo que é a tua alçada de atribuição, caneta nele, é multa, fecha estabelecimento e por aí vai. E para ter essa moral de fazer isso tudo, tem que ser o quê? Autarquia. Depois do intervalo, a gente vai falar sobre a OAB.